Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é mais um bate-papo extra para falar sobre os ataques israelenses ao Irã. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 6 minutos da sexta-feira, 13 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy _o Bagdadi e Daniel Souza, que é esse que vos fala. E ao longo dos próximos minutos vamos trazer atualizações sobre os últimos acontecimentos no Oriente Médio. Lembrando que esse é o segundo bate-papo extra sobre essa temática. No seu feed tem um bate-papo que foi gravado na noite de quinta-feira, no calor dos acontecimentos, ali no momento em que começaram, que se iniciaram os ataques israelenses ao Irã. Tudo bem, Tanguy? Vamos lá? Vamos lá, Daniel Souza, vamos lá para mais esse bate-papo extra, nessa manhã de sexta-feira, 13 de junho. E hoje a gente fala um pouquinho sobre o rescaldo, dos ataques. Quer dizer, falar de rescaldo ainda é cedo, porque aparentemente os ataques não acabaram, O Israel, aliás, vem falando sobre isso de forma reiterada. Mas deixo aqui, Daniel, as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha. Agradecer pela presença de todo mundo que nos acompanha aqui nessa live do YouTube, pessoal que nos acompanha também lá no podcast. A gente faz isso aqui com muito prazer, apesar de a gente tratar de assuntos bastante pesados aqui, mas de qualquer maneira o nosso objetivo é sempre manter os nossos ouvintes informados o mais rápido possível, tentando fazer lives assim que as coisas acontecem, mesmo que depois a gente ainda precise de outras oportunidades para conseguir colocar tudo em perspectiva. Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre o que a gente já sabe sobre os ataques que aconteceram nessa madrugada. A gente está falando madrugada pelo fato de que aqui no Brasil os ataques começaram por volta ali de 9 e pouco, 10 da noite, horário de Brasília. Já era madrugada no Oriente Médio. Então agora, com o sol no céu mais uma vez, eu acho que está no momento da gente entender o que a gente já sabe dos impactos. A primeira delas é que fontes militares israelenses disseram que Natanz, que é uma das principais centrais nucleares iranianas, é a principal central, por exemplo, de enriquecimento de urânio, e está, abro aspas aqui, para fontes militares israelenses, a central nuclear de Natanz está severamente danificada. Israel, Daniel, está monitorando Natanz há muito tempo. Natanz é absolutamente estratégico para o programa nuclear iraniano. Israel, aliás, vem dizendo ano após ano, há 20 anos, que olha, o Irã não terá bombas nucleares, isso não vai acontecer. Então, me parece bastante natural que no momento em que o Irã resolve, que Israel resolve que vai solucionar essa questão, me parece que é essa determinação do governo Netanyahu nesse momento, Natanz seja uma das principais atingidas, certamente um dos principais alvos. Além de Natanz, Daniel, que aí a gente vai ter que ver qual é exatamente o dano. Isso foi dito por Israel, o que a gente vai saber mais daqui para frente. Outra coisa que surgiu também é que duas fontes da Reuters, essas fontes, Daniel, elas não são absolutamente seguras porque elas são fontes anônimas, mas numa parte das vezes elas acabam se confirmando depois, tá? Então por isso que eu estou trazendo aqui, dificilmente depois vai ter muita negativa, não foi bem isso e tudo, mas duas fontes disseram que pelo menos 20 comandantes iranianos estão mortos. Então isso é um impacto muito severo sobre as Forças Armadas iranianas. Você lembrou de uma coisa ontem, Daniel, que eu quero replicar aqui. Essa é mais ou menos a estratégia que Israel utilizou também com relação ao Hamas e com relação ao Hezbollah. Não é apenas tentar atingir a capacidade operacional desses dois grupos e agora do Irã, mas é também uma estratégia que a gente chama de decapitação. Você tirar as lideranças. Então, dessa maneira, você obriga tanto o Hamas quanto o Hezbollah nos meses passados, quanto agora o Irã, a ter que refazer sua estratégia, a ter que imaginar quem é que vai assumir esses cargos. Você tem pessoas que levam consigo muitas informações, o que vinha sendo debatido. Então, pelo menos, segundo essas fontes, a ser confirmado, 20 comandantes iranianos foram mortos. Segundo Israel,
Agora, essa informação israelense não é mais fonte, não são mais fontes anônimas. Segundo Israel, grande parte, as palavras foram essas, grande parte da liderança da Força Aérea das Guardas Revolucionárias morreu. Por que isso? Porque óbvio que vai acontecer uma retaliação, né? Todo mundo está esperando que vai haver uma retaliação iraniana. A Força Aérea iraniana vai ser muito importante. Assim como a Força Aérea iraniana ela é importante para se defender dos ataques israelenses. Israel, aliás, anunciou hoje, né, com grande orgulho, muito feliz e tal, que todos os seus pilotos voltaram para casa, né? Então houve operações com jatos, né, em espaço aéreo iraniano, e que todos os pilotos voltaram sãos e salvos para casa. Entre os líderes mortos, Daniel, a gente chegou a falar sobre isso na última live, né, no último episódio, e alguns desses nomes aqui, aparentemente, de fato, foram mortos. Nós temos Hossein Salami, que é nada menos que comandante em chefe das guardas revolucionárias do Irã. É uma posição muito importante no Irã, assim como Mohammad Bagheri. Eu falei sobre ele no último episódio, disse que, olha, tá tendo aí rumores de que talvez ele esteja morto. Aparentemente, de fato, ele foi assassinado, ele morreu nesses ataques, que é comandante das Forças Armadas. Guardas Revolucionários e Forças Armadas são dois braços, né? São dois braços militares, mas independentes, né? Eles não têm a mesma cadeia de comando. Israel teria eliminado, portanto, os dois, o comandante em chefe das Guardas Revolucionárias, o Hossein Salami, assim como Mohammad Bagheri, comandante das Forças Armadas, e foram mortos também Jolamali Rashid, que é um dos mais importantes líderes das Guardas Revolucionárias do Irã, e dois dos mais importantes cientistas nucleares iranianos, o Feraydun Abad Davani e o Mohammad Tarenshi. São duas pessoas importantíssimas, eram, né, para o programa nuclear iraniano, aparentemente foram mortos. Vamos ver se isso vai se confirmar ou não. E é interessante, Tanguy, porque informações preliminares surgem dizendo que esse grande número de lideranças militares foi morta ao mesmo tempo, porque uma parte dessas lideranças estavam numa reunião e que essa reunião foi atacada, né? Mesmo ali tendo um sistema de proteção dos iranianos, a Força Aérea de Israel conseguiu alcançá-los. Você também tem informações de que algumas lideranças militares foram atacadas em casa, quer dizer, você acertou ali cirurgicamente o apartamento da pessoa que era o alvo da operação israelense. E se a gente coloca tudo num contexto um pouco mais alongado, me parece que o marco dessa nova fase, digamos assim, de enfrentamento do Irã, acabou sendo a morte do Soleimani. Embora a morte do Soleimani seja uma morte capitaneada pelos americanos, o Soleimani acabava sendo ali um grande articulador justamente do Irã nos seus proxies, né, no Oriente Médio. Depois disso, com essa articulação prejudicada, você tem Israel partindo para cima dos proxies de forma bastante brutal, com a estratégia da decapitação, né, que você fez referência há pouco, e agora nós chegamos ao final desse processo, pelo menos até o presente momento, onde você parte para uma lógica de decapitação no próprio Irã. Quer dizer, para tentar fragilizar de qualquer maneira o regime iraniano, e vamos ver como é que vai ser a retaliação. Você tem tido aí protestos de países da região, mas muito entre nós, né, Tanguy? Me parece que uma fragilização do regime iraniano não é algo tão impopular assim junto a outros países da região. É importante sempre registrar que o Irã é um país regionalmente relativamente isolado por conta de ser ali um país persa, por conta de ser ali um país muçulmano xiita, e esse acaba sendo um contexto muito, muito particular. Também chamou muita atenção digamos assim, o descasamento entre as declarações do Rubio, do secretário de Estado dos Estados Unidos, e as declarações do Donald Trump. E aí o Donald Trump tenta aproveitar esse ensejo e colocar o Irã numa situação de emparedado para
conseguir algum tipo de acordo com os Estados Unidos. É curioso porque o acordo com o Irã foi rasgado pelo próprio Trump no mandato anterior. Agora ele corre atrás de um novo acordo e ele coloca essa oportunidade como sendo uma oportunidade para a celebração de um novo acordo. E como você disse ontem aqui no nosso bate-papo extra, havia ali a percepção, ou pelo menos a informação em Israel, de que o Irã se aproximava de ter ali uma arma nuclear em função do alto nível de enriquecimento e que não havia mais a possibilidade de esperar, e Israel, nesse sentido, cumpre uma promessa que faz há muitos anos de que, se necessário fosse, atacaria o Irã para inviabilizar o alcance ali de armas nucleares por parte do seu inimigo. Sobre as coisas que você falou, Daniel, alguns comentários, né? O primeiro, você fez referência à morte do Qassem Soleimani. Qassem Soleimani foi uma das principais figuras militares, né, ligada às guardas revolucionárias do Irã, que foi assassinado pelos Estados Unidos em janeiro de 2020. Uma coisa que eu sempre lembro, Daniel, quando a gente fala sobre a morte do Qassem Soleimani, é que foi, como você disse, uma ação americana, sem a participação israelense. E isso gerou uma mágoa, uma certa rusga entre o Trump e o Netanyahu, porque o Trump disse para o Netanyahu, olha, temos uma chance, o Soleimani está no Iraque. No Iraque a gente consegue atacá-lo com uma facilidade maior, é agora ou nunca. E segundo o Trump, ele já soltou isso no momento que ele não era presidente, né? Ele soltou isso algumas vezes. O Netanyahu disse, olha, a gente está fora, a gente não vai participar, é muito arriscado e tudo. E os Estados Unidos resolvem ir sozinhos. Os Estados Unidos vão lá, bancam e o Qassem Soleimani é assassinado. E, de fato, o Qassem Soleimani, ele foi um cara importante porque você está certíssimo quando você diz que o Irã é um país relativamente isolado. A estratégia iraniana foi exatamente para evitar esse isolamento completo, ter aliados ao redor do Oriente Médio. Então, são milícias xiitas. No Iraque, você tem o Hezbollah perto de você, você traz o Hamas para perto de você, não necessariamente grupos xiitas, né? O Hamas, por exemplo, é um grupo sunita. Você traz os Houthis no Iêmen para perto de você. E a estratégia de eliminar o Soleimani, ela tinha exatamente essa ideia de quebrar um pouco esses elos de ligação. Exatamente sobre isso, Daniel, uma coisa que me saltou aos olhos foi que o Hezbollah, por exemplo, disse que não reagirá aos ataques contra o Irã. Nota do próprio Hezbollah, o Hezbollah, abro aspas, o Hezbollah não vai iniciar o seu próprio ataque contra Israel, fecho aspas. Por quê? Porque Israel recentemente devastou o Hezbollah, matou as lideranças, enfim, invadiu o sul do Líbano, acabou com grande parte dos armamentos. Essa é a estratégia que o Netanyahu veio seguindo desde o ataque lá do dia 7 de outubro de 2023. Agora chegou a hora de resolver todos os problemas. Demolir tudo que você puder do Hezbollah, do Hamas e, como terceira prioridade lá, os Houthis, né? Os Houthis estão um pouco mais distantes e tudo, mas Hamas e Hezbollah têm que ser aniquilados porque eles são a base de funcionamento da estratégia de segurança regional do Irã. Então, quando a gente pensa no Oriente Médio, às vezes há uma certa impressão de que os países muçulmanos vão sair em defesa do Irã. E não, a gente teve, na verdade, uma declaração do primeiro-ministro do Catar dizendo que as ações israelenses destroem as perspectivas de paz no Oriente Médio. É claro, Daniel, que muito todo protocolar mundo olha... isso, hein, Tadeu? Todo mundo olha para isso, tudo com preocupação. Mas assim, não vai ter ninguém também chorando lágrimas de sangue porque o programa nuclear iraniano está sendo destruído. Os países do Golfo, então Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, olham para o Irã assim, olha, de repente o Irã ele pode ser importante porque ele contrabalanceia Israel, mas o Irã forte também não é de interesse da galera dali daquela região. O Irã nuclear também. Menos ainda, né? Interessa a esses países, ainda, né? Claro, claro. E você falou sobre o Trump, Daniel. O Trump ele foi para a Truth, né, a rede social dele, para reiterar que o Irã precisa fazer um acordo. Ele escreveu um textão lá que basicamente ele disse que eu avisei, eu falei para eles fazerem um acordo comigo, as negociações estavam acontecendo, aliás, a gente teria, né, uma rodada de negociações que aconteceria, né, provavelmente não vai acontecer, nesse final de semana agora, em Omã, e o Trump diz, olha, eu avisei que eles tinham que ter um acordo, eles tiveram sua chance, né, e alguns dos que se opuseram a esse acordo estão mortos agora. Foi isso que ele escreveu no texto dele e alertou
façam logo o acordo antes que seja tarde. Está na hora de fazer o acordo, é para fazer o acordo agora. Segundo ele, né, a mensagem que ele passa ali é: ainda dá tempo, né? Corre, faz o acordo, porque de repente a coisa pode parar. Outras reações importantes, Daniel, aqui falando sobre os dois atores mais importantes, né, o Irã e Israel. Israel anunciou que as suas embaixadas ao redor do mundo provavelmente serão fechadas, né, então não fechadas definitivamente, né, mas por questão de segurança elas vão ser bloqueadas, né, para que não haja atentados, ataques e tudo. E a reação iraniana é que o ataque é uma declaração de guerra. Isso foi dito, ele não foi a público, né, mas abrindo aspas aqui para o líder supremo do Irã, né, o Ali Khamenei, que o ataque é uma declaração de guerra, e o presidente iraniano, o Massoud Pezeshkian, disse que a reação iraniana será poderosa e legítima e fará Israel se arrepender deste ato tolo. Você deve imaginar, Daniel, como é que as ligações estão comendo soltas pelo mundo todo. Então a gente tem França, Reino Unido, Alemanha trocando ligações, fazendo consultas para tudo quanto é lugar, e a China, inclusive, se dizendo disposta a contribuir para uma desescalada nas tensões. Outro ator importante, para quem a gente sempre tem que olhar, é a Rússia, que disse que o ataque israelense foi ilegal e não foi provocado. Rússia e Irã têm uma certa proximidade, não dá para dizer que são melhores amigos do mundo, há ali determinadas desconfianças mútuas, mas você tem comércio de armas, né? Então o Irã vende drones, por exemplo, que a Rússia utiliza na guerra na Ucrânia. Então eles têm uma certa proximidade, e a Rússia, portanto, nesse sentido, tomou o lado do Irã e disse que o ataque foi ilegal e não provocado. E a relação entre Israel e Rússia também não é a pior de todas, né? Inclusive, você teve recentemente, em maio, conversas ao telefone entre Netanyahu e o Vladimir Putin. Historicamente, Israel e Rússia acabam tendo ali um certo relacionamento também, e isso ajuda a explicar um pouco esse posicionamento russo nesse momento. É interessante destacar também, Tanguy, que nós tivemos um impacto muito forte nos mercados, particularmente no mercado de petróleo, por razões óbvias, né? Nós temos ali uma parcela importante da produção de petróleo mundial no Golfo Pérsico, passando através de embarcações pelo Estreito de Hormuz, e existe sempre o temor de que o Irã, em represália, acuado, possa de alguma forma adotar uma estratégia de fechamento do estreito, possa adotar medidas que levem ao fechamento do estreito. E diante disso, o preço do petróleo chegou a subir mais de 10% nas últimas horas. Essa alta depois diminuiu um pouco, nesse exato momento está ali na casa de 7%, mas ainda é uma alta super importante. E existe também o temor de que, eventualmente, alguns outros atores sejam arrastados para o conflito, o que traga aí consequências imprevisíveis, impactos ainda maiores sobre o preço do petróleo. É claro que a gente fala bastante sobre descarbonização, é claro que a gente fala bastante sobre sustentabilidade, mas a centralidade do petróleo ainda é gigantesca no mercado internacional. E se você tem uma alta do preço do petróleo muito forte, isso acaba trazendo impactos inflacionários e acaba trazendo também impactos recessivos, porque essa alta seria causada por uma diminuição da oferta de petróleo, o que necessariamente desacelera a atividade econômica em função de uma menor disponibilidade de energia. A gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer, mas é um movimento mais forte, mais duro que Israel fez em relação ao Irã. Ontem você colocou no episódio que até 2024 você nunca tinha tido ataques diretos entre os dois, veio numa crescente, e agora é o movimento mais duro de todos. O que acaba acontecendo é que a gente não sabe se o Irã vai entrar numa guerra contra Israel em função justamente dessa escalada que aconteceu nas últimas horas, e isso, obviamente, tem impacto sobre os preços dos ativos, e diante de um ambiente de incerteza, o preço do petróleo acaba ficando num patamar muito elevado, e isso vai trazer consequências econômicas importantes, a depender da intensidade da resposta, a depender do tempo que esse novo tensionamento vai gerar.
Perfeito. E aí, Daniel, no meio dessa bagunça toda, né, de incerteza e tal, naturalmente isso mexe muito, muito mesmo com investimentos, com expectativas, e é por isso que a gente deixa aqui o recado dos nossos parceiros da Rio Claro Investimentos. Se você está olhando para isso tudo, imaginando, pô, como é que eu faço para alocar dinheiro a partir de agora, fazer investimentos, pensar em longo prazo? Você imagina, Daniel, pensar em longo prazo num cenário como esse? Tem quem possa te ajudar a fazer isso de forma extremamente profissional e personalizada. Acesse o link que está na descrição desse episódio. A Rio Claro Investimentos pode te ajudar a fazer um planejamento das suas economias daqui para frente, né, dos seus investimentos daqui para frente, para garantir que você consiga cumprir aquele seu objetivo, que seja comprar um apartamento, seja fazer uma viagem, seja se aposentar, garantir a sua segurança financeira daqui para frente. Tudo isso lá na Rio Claro, com o link que está na descrição desse episódio. Lembrando sempre que o pilar de trabalho da Rio Claro é a isenção de conflitos de interesses. A Rio Claro é uma empresa completamente independente, não recebe comissões de nenhuma corretora ou banco e dessa forma eles têm liberdade para fazer apenas o que é melhor para o cliente, que é o único objetivo. A Rio Claro é uma gestora de investimentos credenciada junto à CVM como administradora de carteiras. Então, se você está focado no longo prazo, se você está muito preocupado de como todo esse ambiente internacional pode impactar seus investimentos, consulta a Rio Claro, conversa com eles, link no descritivo. Tenho certeza que vocês vão gostar demais do trabalho dos nossos parceiros aqui no Petit Jornal. Daniel, mais algumas coisas que eu acho importante, né, para a gente já chegar ao fim desse episódio. Existe a expectativa de realização hoje de uma reunião especial da Agência Internacional de Energia Atômica para discutir o desdobramento desse ataque. Lembrando, é um ataque que tem a questão nuclear com base, né, ela está lá nos fundamentos desse ataque. Então, a AIEA ela vai fazer uma discussão que vai acontecer no Conselho da AIEA. O Irã não faz parte do Conselho nesse momento, né? Conselho rotativo. O Irã, nesse momento, não está presente, mas o Irã falou, olha, não tem como vocês fazerem uma discussão sobre isso e eu não estar presente, e para isso recebeu o apoio da Rússia, da China e da Venezuela. Então, muito provavelmente, quando essa reunião acontecer, teremos um representante iraniano nessa discussão. E outra coisa, vai ser um termo que provavelmente a gente vai ouvir muito daqui para frente, essa operação militar israelense é chamada de Operação Rising Lion. Eu não sei como é que, para traduzir isso em português, seria o leão que se ergue, né? O leão que se levanta, que é uma referência ao livro dos Números, que é um dos livros da Torá. E aí, na terça-feira, Daniel, a gente está gravando esse episódio aqui na sexta, né? O ataque aconteceu na madrugada de quinta para sexta. Na terça, há alguns poucos dias, o Netanyahu esteve no Muro das Lamentações, em Jerusalém, e foi fotografado, se deixou fotografar, ele quis ser fotografado, com um papelzinho escrito à mão, que dizia o seguinte: o povo se ergue como uma leoa, como o leão ergue-se a si mesmo. É um trecho da Torá, e é daí, portanto, que vem o nome da operação Rising Lion. Então tem uma inspiração, né? Tem uma referência religiosa lá na Torá. Daniel, não tem nenhuma expectativa de dias mais tranquilos daqui para frente, né? A tendência é que a gente chegue aí num ponto de tensão muito elevado e a gente vai continuar acompanhando aqui no Petit Jornal. A princípio, o nosso próximo episódio é na segunda-feira de manhã, mas se algo de mais sério acontecer, enfim, pode ser que a gente faça alguma gravação anteriormente. Fica aqui o recado para você se inscrever no canal do Petit Jornal no YouTube, ativa o sininho por lá, se inscreve também no Petit Jornal, no Spotify, qualquer aplicativo que você utilize, porque vários desses aplicativos te avisam quando tiver algum episódio novo, porque a coisa está acontecendo de forma muito rápida. Se você puder acompanhar a gente mais de perto, tenho certeza que você vai estar mais bem informado e mais em cima do laço. Não é isso, Daniel Souza? É isso, fica também o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, vocês que são fundamentais para o nosso projeto. Fica aqui o nosso carinho e o nosso agradecimento a cada um de vocês. Maravilha. Daniel Souza, nos vemos. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.